Ester, capítulo 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parzandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã, na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria, a comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo
que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho do agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado, e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros.